Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre escrita com e sem planejamento. E conforme prometido no vídeo passado, hoje é dia de falar de algumas dicas, técnicas e ferramentas que me ajudam quando eu preciso escrever de improviso. Os meus maiores aliados durante a escrita sem planejamento são os estímulos. Eu gosto de fazer combinações de elementos diferentes, eu ligo a antena e eu preciso alimentar minha criatividade o tempo todo com todo tipo de informação e eu posso lançar mão dessas informações no momento que surgiu o branco. Antes que esse branco vire um abismo e um impedimento muito grande para eu continuar a história, eu lanço ali alguma informação que pode gerar uma fagulha ali para a continuidade. Um filme que eu assisti, um trecho de um diálogo, uma imagem que eu gostei, eu vou mantendo essas coisas por perto, eu vou registrando e mantendo essas coisas por perto. E aciono conforme a necessidade. Isso é diferente de planejar. Eu gosto de fazer uma coisa semelhante durante o planejamento, mas aqui são coisas aleatórias e a princípio eu não sei muito bem qual vai ser a função delas, ou se elas vão ter funções no fim das contas. Mas eu gosto de me cercar de elementos enquanto eu estou escrevendo e ir aproveitando esses elementos para gerar o material que vai constituir a história. Como exemplo, tem um exercício de escrita criativa que eu fiz recentemente que o meu personagem precisava conseguir alimento e não tinha uma solução óbvia para isso naquele instante. E eu lembrei de um documentário que eu tinha visto um pouco antes, falando de como extrair minhocas do solo, aplicando uma ferramenta que dava uma descarga elétrica no chão, uma coisa assim. E como é um mundo de fantasia, o meu personagem usou uma técnica semelhante para conseguir capturar um certo tipo de criatura lá e conseguiu se alimentar. Então eu consegui a solução do que poderia gerar um bloqueio criativo e interromper a história a partir de uma informação totalmente aleatória que eu sequer sabia que eu iria usar um dia, mas ela estava lá registrada. Outra coisa que eu faço, que eu vejo que não é muito hábito entre as pessoas que trabalham sem planejamento, é que eu gosto frequentemente de parar de escrever e olhar o que eu já fiz. Fazer um inventário dos elementos, daquilo que já existe no texto. E eu faço isso por dois motivos principais. O primeiro é que muitas vezes a gente coloca alguma coisa interessante na história lá no início, vai escrevendo assim de improviso e esquece que aquilo está lá. Então você chega no momento em que você trava a ideia, a criatividade, e a solução estava lá atrás. E você meio que vai arrumar mais problema para si ou vai inserir mais elementos na história e sem reaproveitar algo legal que já está lá na história esperando. Eu não gosto de perder de vista de onde eu vim, para isso facilitar, dar uma direção na história. E o outro motivo pelo qual eu faço isso é que eu gosto de terminar o primeiro tratamento com uma certa unidade na trama. O texto tem que ter uma certa coesão. Outros autores eles vão escrevendo e vão seguindo o fluxo da criatividade, da inspiração, e no final de tudo, lá no segundo tratamento, é que eles vão consertar. Vão tirar o que está sobrando, incluir coisas, potencializar aquilo que já tem de bom na história. Eu gosto de fazer isso também, mas eu gosto de terminar o primeiro tratamento com algo que tenha pé e cabeça, até para me estimular a continuar trabalhando na história. Os poucos trabalhos que eu abandonei na vida foram esses que eu terminei o primeiro tratamento e senti que ali não tinha muita coesão, não tinha muito sentido e que eu precisaria de um trabalho redobrado para poder consertar tudo e dar um sentido para a trama. E aí esses trabalhos acabaram engavetados. Então, para evitar isso, eu procuro não perder de vista de onde eu vim para poder manter a história dentro do trilho. E minha maior bússola nesse processo é a estrutura em 3 atos da história. Antigamente eu deixava na mesa uma tabela, um gráfico mostrando as etapas, e hoje em dia eu já tenho isso mentalizado, então quando eu estou escrevendo eu tenho sempre em mente em que parte da história que eu estou. Qual é agora o momento da estrutura em 3 atos e o que esse momento pede dentro da história. É meio que um esqueleto ali para poder manter as coisas no lugar. Hoje já tem essa estrutura mais ou menos internalizada, então de vez em quando eu gosto de quebrar uma regra, brincar com a expectativa do leitor. Eu não uso mais como uma prisão, como algo que vai engessar a criatividade. Mas eu só passei a fazer isso também quando eu trabalhei bastante dentro dessa estrutura e entendi as funções de cada parte ali, de cada elemento. E se você não tem ainda o material sobre isso, eu aconselho só digitar no Google estrutura da história em 3 atos, vai vir um monte de tabela, um monte de gráfico, um monte de texto exemplificando cada um dos elementos. E também tem os roteiros de cinema, que são mais coesos, mais concisos e mais fáceis de entender em certo ponto. E aí dá para procurar o material do Sid Field, que é um grande roteirista e que o material dele é praticamente uma bíblia para as pessoas que trabalham com cinema. Ainda assim, a gente nunca tem uma noção exata do tom que a história vai assumir, da duração da história ou do ritmo que ela vai ter. Conforme a gente vai avançando com o texto, é que a gente vai descobrindo isso.
E aí o autor fica nesse dilema, se ele força a barra para a história assumir as características que ele tinha em mente no início, ou se ele vai aceitar o fluxo natural que a história vai tomando. Muitas vezes a gente começa a trabalhar pensando num conto e termina com uma novela ou com um romance na mão. Ou pode acontecer o contrário, a gente começar achando que aquela ideia vai render horrores e no final a gente tem uma história curtinha. Então isso faz parte do jogo. Eu sinto que a escrita de improviso funciona muito melhor quando me preocupo mais com o personagem com o qual estou trabalhando do que com o universo onde a história se passa. Então eu geralmente mergulho nos medos dos personagens, nos anseios, nas motivações, e dali vem o material que vai fazer a história andar. Então o segredo é não perder de vista essa pergunta, né? O que o personagem faria? O que esse cara faria nessa situação? Como é que ele reagiria a esse acontecimento? Geralmente a solução para continuar está por aí. Bom, eu não posso fechar o assunto sem mencionar o Planos em Prática, que é a série de exercícios de escrita criativa aqui do canal. Os vídeos saem todos os sábados e nesses vídeos eu vou criando histórias totalmente no improviso, usando as dicas e recursos que eu falei aqui. E eu aconselho os autores sempre a manter uma rotina de exercício de escrita, porque isso estimula a criatividade, ajuda no domínio da estrutura da história, dos 3 atos, e o mais importante de tudo, mantém a gente fora da zona de conforto. Se você quiser ver exemplos práticos de escrita de improviso, aqui do lado tem o link para a 3ª temporada da série. Era isso para o vídeo de hoje, na semana que vem a gente continua nossa conversa, agora falando sobre escrita com planejamento. Abraços e até lá!